Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe. Nesta manhã de quarta-feira tão linda, tão especial, né? Estava aqui no meu escritório aqui meditando e porque eu sou muito assim de meditar, né? Na vida do dia a dia, né? E das coisas que vêm acontecendo ao redor. E sou muito de pesquisar na Bíblia e olhar, né? E atento aos fins do tempo, aos sinais da Bíblia. E nesta manhã Deus me deu uma palavra, né? Eu estava aqui fazendo aqui o meu estudo e se encontra no livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, e o versículo de 1 a 5 diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste às ordenanças de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a maior condenação. Amém? Então, amados, isso aqui ela fala na nossa vida, né? Que geralmente quando acontece alguma coisa, seja na igreja ou fora da igreja, né? É a mesma coisa, por exemplo, a um policial civil, um policial militar, um bombeiro, um médico, né? Se eles não obedecer às regras que lhe é dado pelas autoridades, né? Pelos policiais civis, né? Uma pessoa não obedece, né? O delegado, um juiz, né? A tendência para ela trazer consequências e consequências gravíssimas, até mesmo prisão. E aqui nós entendemos pela palavra de Deus que todos nós, né, temos que ter uma autoridade sobre a nossa vida. E hoje nós vemos pessoas, né, maioria, muitas delas que se opõem contra as autoridades, elas não aceitam aquilo que muitas vezes é cobrado, né? Por exemplo, eu sou evangelista da Igreja Santas Missões, aqui da cidade de Laurentino, mas sobre mim existe uma autoridade, existe um pastor, e hoje o meu pastor é pastor Silvio Bittencourt. Ele é o pastor da minha vida, da minha pessoa, né, e da minha família, e também acima dele existe a diretoria do Ministério Santas Missões. Então, toda pessoa ela esteja debaixo de uma autoridade, aquilo que a Paulo estava falando aos irmãos de Romanos. E muitas pessoas, muitas vezes, amados, quando vem uma cobrança, né? Seja, vamos dizer, um membro, ou seja, um líder religioso, quantas pessoas que elas não aceitam a correção, quantas pessoas que no momento a qual elas deveriam de se humilhar aos pés do Senhor, porque muitas vezes o eu quer se sobressair, né? Elas se exaltam e se rebeliam, e muitas delas até mesmo abrem o seu próprio ministério. E a Bíblia diz que quando uma pessoa ela resiste a uma autoridade, ela está trazendo sobre si maior condenação. Você sabia, meu amigo, que a primeira rebelião aconteceu no céu, né? Quando Lúcifer, ele era o anjo ungido, querubim de luz, o anjo mais perto de Deus, quando ele entregava as orações que ele recebia dos anjos aqui da terra, entregava para Deus. A Bíblia vai dizer que ele levava as orações para Deus. E você observa que ali, numa certa feita, ele encontrou um trono, porque até ali naquele presente momento, Jesus ainda não era manifestado, porque ele era um escape, né, a qual viria aqui na terra, vestiria-se de um corpo humano através da Virgem Maria e morreria na cruz do Calvário para depois subir para o céu e assentar-se sobre aquele trono. E Lúcifer achou aquele trono, né, e colocou no seu pensamento, né, aqui como diz aqui, né, o Isaías capítulo 13 e o verso 12 diz assim, ó: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como caístes e fosse lançado por terra, tu que debilavas as nações, tu dizia em teu coração, eu subirei
ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Deus falou para ele. Então Lúcifer, como ele era um anjo querubim, ungido de Deus, né? Ele quis ser maior do que Deus. Ou seja, ele queria sair debaixo da graça, debaixo da autoridade de Deus e instalar o seu trono acima das mais altas nuvens. E quando Deus assim o percebeu, né? Diz assim que: mas tu serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Ou seja, toda pessoa, irmão, seja ela na angelologia, seja ela na autoridade eclesiástica, autoridade físicas, né? Militares, civis, toda pessoa que ela foge debaixo de uma autoridade, ele trará sobre si a própria condenação. E a Bíblia vai dizer que quando Lúcifer ele foi expulso do céu, né? Ele foi abatido ao mais profundo do abismo. A Bíblia vai dizer que ele levou a terça parte dos anjos, ou seja, de 4 fatias, Lúcifer levou três fatias, a terça parte dos anjos, a qual são os espíritos malignos que habitam nas regiões celestiais, né? Na região da maldade, são aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. E muitas vezes uma pessoa, até mesmo nos caminhos do Senhor, ela vai se sentir injustiçada, ela vai se sentir menosprezada, ela vai sentir tanta coisa. E a tendência, esses espíritos que foram ali, caíram ali junto com Lúcifer, é ficar abuzinando, ou seja, fazer o mesmo com que aconteceu com Lúcifer, né? A rebeldia, a rebelião, e aonde, aqui no livro de Samuel, ele vai dizer aqui que a rebeldia, ela é comparada como um pecado de feitiçaria. Quando eu não obedeço uma autoridade, quando eu não me sujeito a uma autoridade, a Bíblia vai me comparar como um rebelde. E eu, como rebelde, eu vou ser um feiticeiro perante a palavra de Deus. E hoje, amados, como nós mais vimos, né? Existem muitas pessoas, irmãos, que não são obedientes à palavra de Deus, não são obedientes às autoridades que foram postas por Deus e andam por aí de qualquer jeito, né? E muitos irmãos, muitas pessoas, né? Existem pessoas que se titularizam a pastor, evangelista, presbíteros e andam por aí, né? Porque eu abri a minha igreja, eu abri o meu ministério por causa disso, por causa daquilo, mais aquilo outro. Mas eu venho te dizer, amados, toda rebeldia, ela procede à ruína. Porque Deus ama aquele que obedece, aquele que faz as coisas com amor, porque Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, eu tenho que me desvaziar de si mesmo, do meu eu, né, e colocar em prática aquilo que me é dado por Deus. Amém? Então a gente vê tantas pessoas, amados, né? Correndo de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, porque o fulano, né? Muitas pessoas se escandalizam porque o fulano saiu da igreja, o fulano fundou uma igreja, fulano fundou um ministério. Mas eu entendo pela palavra de Deus, eu sei onde é que é meu lugar, eu sei onde é que Deus me chamou, né? Quantas pessoas, amados, que colocam a sua cabeça nas mãos daquelas pessoas que não têm autoridade sobre elas, que não têm nenhuma autoridade sobre elas, né? E aí, ao invés de ser abençoado, acabam sendo enfeitiçados, porque a Bíblia diz que um rebelde, uma pessoa que não obedece, uma pessoa que não se sujeita, uma pessoa que quer ir após a si mesmo, ele está sujeito para ir para a condenação. Porque ele diz: aquele que não obedecer, ele trará sobre si maior condenação. Por isso, amados,
Preste atenção nas coisas que andam ao teu redor, nas vozes que você escuta no teu dia a dia, porque muitas vezes você acha que você é abençoado e muitas vezes você pode ser até mesmo amaldiçoado, porque o sinal da rebeldia é o quê? A feitiçaria. Sabe, amados, muitas pessoas, né, ao longo da minha caminhada da fé, que eu já tenho ali 26, 27 anos de caminhada de fé, eu já vi tanta gente, amados, que um dia foi referência para mim. Eu já vi tantas pessoas, né, que um dia eu me espelhava, né, e usava como exemplo para a minha vida, mas que hoje não são mais exemplo para mim. Porque a partir do momento que uma pessoa ela deixa de obedecer uma autoridade, ela foge debaixo das ordenanças de Deus, para mim, eu não posso ter mais ela como um exemplo para mim. Então, porque as obras delas falam que ela mesma está fazendo o que é contra a palavra. Então, meu amigo, cuide, vigie, cuide para quem você dá a tua cabeça para pedir oração, cuide quem é a autoridade sobre a tua vida. Cuide, amados, né, dessas pessoas, né? Não te emprestes a pôr as mãos, ou seja, colocar a tua cabeça debaixo das mãos de quem você sabe que não é temente a Deus e nem sujeito às autoridades. Amém? Essa é a minha palavra, o que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe, né? Tenha aí uma ótima tarde abençoada, né? Que o Espírito Santo te envolva a cada dia e que você sempre possa ser essa bênção, esse instrumento nas mãos do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe fortemente em nome do Senhor Jesus.